dia. Bom dia. Agora sim. Bem, o Ricardo já falou meu nome, eu me chamo Ana Paula Oliveira, sou sommelier e embaixadora da Bodega Garçom. Esse nome é chique, né? Você fala embaixador, todo mundo... Embaixador é o cara que vai ajudar, é a pessoa dentro do marketing que vai ajudar a equipe de vendas a criar desejo pela marca. O que vocês são? Novos embaixadores. Então, a ideia é essa. A minha ideia hoje aqui é transmitir todo o conhecimento, tudo que a gente tem de positivo em relação à marca Garçom, para que vocês transmitam para os clientes de vocês. E, claro, com paixão. Essa é a função do embaixador. O embaixador ou a embaixadora de vinho, de marca, a função dele é encantar os clientes para que esses clientes se tornem novos replicadores. Todo mundo de mala pronta? Sim? Sim. Hoje nós vamos viajar para o Uruguai, esse país super especial que é o nosso vizinho, um país com 3,5 milhões de habitantes e 12 milhões de cabeça de gado. São 4 cabeças de gado por pessoa. Um país com 92% da população alfabetizada, que vem crescendo muito na produção de vinhos. O vinho uruguaio sempre esteve no Brasil. A uva Taná sempre foi uma uva conhecida pelos brasileiros, principalmente porque é plantada no sul do país. Mas, depois que a Bodega Garçom se instalou na região de Maldonado, existe hoje Uruguai antes e depois. Ai, quanta arrogância ela falar isso. Na realidade, não é arrogância, são números. Só para vocês terem ideia, 42% do vinho hoje exportado para o mundo é uruguaio e garçom. Então, olha o quanto a Bodega Garçom tem um peso tão grande. A bodega está localizada entre os complexos turísticos de La Barra e José Inácio, 2 praias lindíssimas, próximas à Punta del Este, considerada ali um paraíso. Então, é uma região que não tinha produção de vinhos. Essa produção de vinhos começou com a Bodega Garçom em 2007. A bodega pertence a um bilionário chamado Alejandro Bulgeroni, que é argentino e ganha dinheiro com petróleo. Mas como um cara vai investir tanto dinheiro na Argentina e no Uruguai? O investimento da Bodega Garçom foi um investimento de 1 bilhão de reais. É muito dinheiro. Foi um dos maiores investimentos feitos até hoje em uma vinícola sul-americana. Ele é proprietário de outros 13 projetos de vinhos no mundo. E o Uruguai é a primeira bodega dele. Na realidade tem 2. Ele tem Brisas e tem Bodega Garçom. O Uruguai tem 2 escolas de vinho. Uma escola de vinho é uma escola mais tradicional, que tem os vinhos ali muito próximos de Montevidéu, da região de Canelones, que são vinhos mais austeros, mais tânicos, musculosos, bastante tanino. Estamos numa escola de vinho mais moderna. É nessa escola que se encaixa a Bodega Garçom. Vinícola próxima do mar, a 18 quilômetros do Oceano Atlântico, bastante brisa marítima, sol, calor e um solo muito especial, que é este solo formado por uma pedra chamada balasto. Balasto é o principal vinho da Bodega Garçom e o nome dele é uma menção, é uma homenagem a esse tipo de solo. É um solo de granito de vários milhões de anos, que foi se sedimentando e formando essas partículas. Ai, para que eu quero falar de solo? O solo é muito importante porque traz a identidade do vinho que a gente está bebendo. Se eu estou no Uruguai, perto do mar, brisa marítima, vento, salinidade, um solo com muita boa drenagem, eu tenho vinhos muito elegantes. Por que a gente fala muito de drenagem do solo da Bodega Garçom? O Uruguai chove muito, tanto quanto o Brasil. E chuva a gente sabe que é um problema se a gente não tem controle e essa chuva cai principalmente perto da colheita. Então eu tenho que ter um solo que drena bastante. As uvas que compõem o portfólio da Bodega Garçom, as protagonistas, é claro, a uva Taná, que vem da palavra francesa que quer dizer tanino, uva de casca grossa, bastante matéria colorante, gera vinhos intensos, corpulentos, musculosos e taninosos. É a uva mais importante, sim, do Uruguai e também da Bodega Garçom em termos de produção. Estamos falando de cerca de 70 hectares, tá? A Bodega Garçom, no total, são 220 hectares de vinhas plantadas. Total de área, 4.500 hectares. O cara comprou quase o Uruguai inteiro. 4.500 hectares e 220 só de vinha. Depois da Taná, nós temos a segunda uva mais plantada, que é a uva Alvarinho, ou Alvarinho, como é chamada em Portugal. Como os uruguaios foram colonizados por espanhóis, a grafia correta é Alvarinho.
Depois nós temos outras uvas como Merlot, Pinot Noir, Marcelin, Cabernet Franc, uvas brancas como Viognier, que a gente não traz para o Brasil porque a produção é muito pequena, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc. Então a gente tem aí uma gama de uvas muito grandes, porque nem só de Taná vive o Uruguai. Isso é muito importante a gente falar como gancho de venda. As pessoas, quando a gente menciona Uruguai, a primeira coisa que vem à cabeça, Taná. Aí tem aquele fã-clube que ama e aquele que odeia. Ah, uma uva muito rústica, trava muito a boca, muito tanino, muito corpulenta, muito austera. Se nós definíssemos a Bodega Garçon para um cliente em uma somente palavra, um gatilho, elegância. Então esqueçam, varram da mente de vocês esse estilo de vinho austero, muito tânico, muito que amarra muito a boca, amargo. Bodega Garçon não é isso. Bodega Garçon é elegância, frescor e sutileza. Então a gente espera vinhos elegantes. Por trás desse projeto nós temos 3 grandes feras, muito importante. Não existe vinho bom se não existe um terroir e dinheiro para investir. Porque só um sonho e filosofia não funciona, né? A gente sabe que vinho... Por que eu estou falando isso? Porque tem essa vertente de vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais, que é muito legal, cuida da natureza, são vinhos muito filosóficos, mas na prática, falando de venda, comercialmente falando, que é o que a gente vive, é muito mais difícil vender esse estilo de vinho. São vinhos com poder de preço um pouco maior, são vinhos muito bons, mas o comércio hoje, o comércio de vinho, eles querem vinhos descomplicados, vinhos fáceis de beber e elegantes. Isso não significa que a gente quer vinho que cai o dente, tá? Cuidado com essas coisas.com que tem por aí. E vinhos muito baratos, que são vinhos que caem o dente. Ah, vinho faz bem para a saúde. Nem todo vinho. Ah, vinho deixa a pele bonita, tem resveratrol. Nem todo vinho. Cuidado com a origem, com a procedência e com o tipo de produtor que vocês consomem. Por isso que eu tô fazendo todo esse blá 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 antes da gente começar a degustação. E por trás desse time da Bodega Garçon nós temos 3 figuras muito importantes. 2 enólogos, que é quem faz o vinho. Um deles se chama Herman Brussoni, enólogo uruguacho, super jovem, deve ter 36, 37 anos, traz uma identidade jovial para o vinho da Bodega Garçon. Depois, nós temos o enólogo consultor, um italiano maravilhoso, que foi eleito pela revista Decanter entre os 5 melhores enólogos do mundo. O mundo é grande pra caramba. O mundo é gigantesco. Você imagina que o cara ele foi eleito entre os 5 melhores. O nome dele, Alberto Antonini, transgressor, pra frente, está à frente do tempo dele, produz vinhos muito elegantes e ele traz toda essa genialidade para o estilo garçom de ser. Depois nós temos um viticultor. Você já viu o cozinheiro fazer uma boa comida se ele não tem uma boa matéria-prima? A mesma coisa é o vinho. Então a gente precisa de cuidado nos vinhedos, uma condução correta e um trabalho do viticultor que a gente nunca fala para se ter um grande vinho. O nosso viticultor, nosso engenheiro agrônomo, se chama Eduardo Félix, conhecido no Instagram como Dudu Félix. Podem segui-lo, perguntar, mandar mensagem, ele é super aberto, é brasileiro de alma, tá super triste porque não tá vindo pro Brasil, principalmente pro Rio, para ver as meninas de fio dental que ele ama. Podem acompanhar ele no Insta, que ele super gosta, ele é super engajado em rede social, Dudu Félix. Então, atrás de uma vinícola de sucesso, que é a Vinícola Bodega Garçon, segunda eleita o ano passado num concurso mundial como segunda melhor do mundo, mais uma vez o mundo é muito grande, e o Uruguai, esse país tão pequeno que as pessoas nunca ouviram falar, hoje conhecem no mundo graças à Bodega Garçon. Além do projeto de vinho, nós temos também o projeto dos azeites na geladeira. Nós temos os projetos do azeite que se chama Colinas de Garçon. Quando o Alejandro Bugeroni, ele já tinha casa no Uruguai, mas quando ele resolveu investir no Uruguai, a ideia inicial dele era produzir energia eólica, porque ele já trabalha com petróleo, e como o Uruguai produz muita brisa marítima, ele comprou ali 4.500 hectares de terra próximo do mar, que é um corredor de vento, a bodega é um corredor de vento. É impressionante, então tem energia eólica em toda a bodega, que é produzida, capaz de abastecer toda a região de Maldonado. A ideia dele era produzir energia primeiro e não vinho. Mas a esposa dele queria construir uma pequena Toscana no Uruguai. Então investiu muito nessa região, que é uma região de clima muito propício, muito próximo do mar. O Bugeroni, ele é descendente de italianos, então ele resolveu ali também plantar oliva. São mais de 900 hectares de olivas,
Todos os clones dessas olivas dessas azeitonas vieram do seu país de origem. Então a gente trabalha com arbequina, coratina, frantoio, letino, barnéa, uma série de olivas que vieram do seu país de origem, e nós fizemos um viveiro próprio para conseguir reproduzir todos esses hectares de oliva. Os azeites Colinas de Garçom foram eleitos o ano passado entre os 9 melhores azeites do mundo. As pessoas não sabem nem que o Uruguai tem azeite. Nós temos como embaixador mundial dos azeites o Francis Malma. Já ouviram falar? Francis Malma é o cara que inventou o churrasco patagônico, aquele 7 fuegos, 7 formas de fazer o churrasco, aquele churrasco de chão, o que pendura todos. Sim. Ele tem, diga pra vocês no final de semana, compra Bodega Garçom, faz aquela pipoca deliciosa, Netflix, Chef's Table, um documentário bacanérrimo. A primeira temporada tem um episódio dele que ele fala da história dele como chefe de cozinha, como assador de carnes, e conta também um pouco, lá vai ter azeite e vinho no documentário. É muito legal, então dica aí pro final de semana para vocês assistirem, ou hoje à noite se desejarem, tá? A gente primeiro vai degustar os azeites. Nossos azeites, além de ganharem entre os 9 melhores do mundo, que pra gente foi muito importante, porque quando a gente fala de azeite, a primeira coisa que vem à cabeça é Itália, Espanha e Portugal, que são 3 países que produzem muito azeite, que chegam muito no Brasil. A gente tem Grécia também como produtor, mas chega em menor quantidade, e tem também França, que chega também em muito menos quantidade no Brasil. Tem azeite no Uruguai, sim, são azeites que chegam muito frescos na mesa do brasileiro, isso é muito importante a gente entender. Ele não precisa viajar muito tempo, então ele chega bastante fresco na garrafa, que é o que a gente busca. O primeiro azeite que nós vamos degustar chama-se Colinas de Garçom Bivarietal. Ele faz parte da categoria extra virgem. Os azeites se dividem em 4 categorias: extra virgem, 3 virgens e lampantes. Extra virgem são azeites de até, você pode servir aqui para mim? De até 0,8% de acidez. Passou de 0,8% de acidez, nós temos os azeites virgens, que vão até 2% de acidez. Passou de 2% de acidez, são chamados de azeites lampantes, que na Idade Média eram usados para acender lâmpadas. Muitos azeites que encontram na gôndola do Brasil são azeites lampantes, com mais de 2% de acidez. Azeites adulterados é um dos alimentos que mais é adulterado no mundo. O azeite foi considerado na década de 80 como um alimento funcional. Alimentos funcionais pela Organização Mundial de Saúde, tá? A gente nunca falou tanto de saúde, de se alimentar bem, de cuidar como a gente fala agora. Foi preciso uma pandemia para fazer a gente acordar para a vida. O alimento funcional são alimentos capazes de regenerar os nossos órgãos e regenerar a nossa saúde. Então, a azeitona, o azeite, cogumelo, brócolis, alho, gengibre, faz parte dessa lista de estrelas de alimentos funcionais. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque mais do que só vender, que também é nossa função, quanto mais conteúdo, quanto mais informação, e a saúde é uma coisa que está muito alta, a gente fala isso para o nosso cliente, mais a gente vende. E claro que, além de sermos vendedores, nós também temos que incorporar esse comportamento em nossas vidas. Então, por isso eu sugiro para vocês, para ficar com essa pele maravilhosa, convencida, uma colher de azeite de boa qualidade, de excelente qualidade, todos os dias de manhã, antes de começar a primeira refeição. Não girem e não bebam ainda, tá? Que a gente vai fazer o exercício. Azeite vem da palavra árabe, azait, que é sumo de azeitonas. Então, azeite de dendê não existe. Azeite de qualquer outra coisa não existe. Azeite somente de oliva. O termo acidez está relacionado com a quantidade de ácidos graxos que tem no azeite. É a relação do ácido oleico e do ácido graxo. A acidez do azeite é um parâmetro químico que é feito em laboratório para definir a tipologia do azeite. Por isso que hoje nós vamos beber azeite e não chuchar azeite no pãozinho, porque a nossa ideia hoje é fazer essa análise sensorial. O nosso azeite é composto por 2 tipos de oliva, por isso é chamado de bivarietal, porque tem 2 variedades. Eu tenho arbequina e coratina. São 2 olivas muito plantadas e muito combinadas que geram azeite muito fresco e frutado. Arbequina, uma oliva proveniente da cidade de Arbeca, na Catalunha.
e Coratina, da cidade de Corato, na Itália. Quando eu combino essas duas azeitonas para fazer um azeite, eu tenho um azeite sensorialmente muito perfumado, fruta, grama cortada, tomate verde e picante. Visual do azeite não é importante, tá? Vamos começar na degustação, eu não bebo ainda, tá? O visual do azeite, numa cata, numa degustação técnica, ela não é levada em conta, porque visualmente ele pode ser um pouco mais verdinho, porque ele tem bastante clorofila, quer dizer que a azeitona foi colhida mais verde, ou ele pode ser mais douradinho, porque a azeitona foi colhida mais madura, então ele vai ter uma coloração dourada. Se ele está turvo e com sedimento, é porque ele não é filtrado. Se ele está brilhante, é porque ele foi filtrado, ok? Por isso que o copinho de degustação de azeite é um copinho azul pequeno. Vamos fazer a análise olfativa do azeite. Nariz. No nariz, bastante tomate verde, nítido e grama cortada. Sabe quando o cara tá agora cortando a grama? Então a gente vai fazer um outro exercício agora. Tá todo mundo com a mão limpa e higienizada com álcool gel? Sim? Então vamos lá. Segurem aqui. Diferente do vinho, a degustação de azeite, a gente precisa aquecê-lo para extrair mais aromas, para que essas moléculas aromáticas fiquem mais intensas. Coloque a mão em cima, dá uma giradinha e vamos fazer novamente a análise olfativa. Nariz novamente. Mais intensidade. Grama, aspargos, tomate verde, verdoso, herbáceo. Azeites de qualidade, ele precisa ter um aroma muito intenso, herbáceo e de frescor. Análise gustativa. Vamos imaginar agora que a gente está tomando uma dose de saúde. Porque o azeite, como ele é rico muito em ácidos graxos, ácido oleico, é antioxidante, ômega 3, ômega 6 e ômega 9, que não é encontrado em todos os alimentos, ele também é capaz de regenerar toda a nossa parte estomacal e de intestino. Vocês já ouviram falar da serotonina? Sim. Serotonina é um neurotransmissor capaz, né, da felicidade, que é produzido, as pessoas acham que ela é produzida em grande quantidade pelo cérebro, intestino. Já ouviram o termo enfesado? Pessoas cheias de fezes ficam mal-humoradas, trânsito intestinal. Por isso o azeite tem um papel fundamental na parte intestinal. Então o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. A gente vai colocar o azeite em boca, deixar ele espalhar, língua entre os dentes e engolir. Imaginem que vocês estão tomando ouro líquido, azeite de excelentíssima qualidade e que já foi moeda de troca na Idade Média. Azeite em boca. Denso, herbáceo, picante e amargo. Ó a picância aqui na garganta. São atributos importantíssimos num azeite de qualidade. Então tem picância, tem amargor, boa densidade, untuoso, tem sabor, bastante sabores verdosos que lembram grama cortada, tomate verde. Esse azeite é um azeite indicado para abrir a refeição, para pratos frios, entradinhas, sobremesas. Sabe sair da caixinha? Ah, eu só ponho azeite na salada. Que preguiça. Azeite dá para fazer um monte de coisa. Sobremesa, principalmente. Nesse calor infernal, imagina um sorbet de limão siciliano, um gelato de limão siciliano, com raspas de limão e um fio desse azeite. Ou um brownie de chocolate meio amargo com flor de sal e azeite. Não é o brownie na composição, não é o azeite na composição, é o azeite em cima. Se não fizeram, façam. Posso cozinhar com azeite? Sim. O ponto de queima do azeite é 200. O ponto de queima do óleo é 140. Então, se eu frito uma batata no azeite, no óleo, mata primeiro o óleo. Temperatura do azeite pode até manter até uns 200 graus, que você vai perder um pouco de aroma, mas isso não significa que você vai morrer, porque essas milhares de histórias por trás de que a gente não pode cozinhar com azeite, tá? Que satura. Depende. Se você... Eu, Ana Paula, não vou fritar uma batata com esse azeite, que seria uma loucura, entendeu? Eu faria, sei lá, um prato assado, fazia um confit, alguma coisa desse tipo. Vai ser a batata mais cara do mundo, exatamente. Então, se você vai fazer uma batata rústica assada, maravilha. Você pode tranquilamente, o ponto de queima dele é 200 graus. Azeite não se guarda do lado do fogão, que a maioria das pessoas fazem. Calor, vibração, luz, aromas,
Tudo isso vai deteriorar o meu azeite. O azeite, ele é fotossensível. Então, se você deixa ele exposto à luz, por isso que o vidro do azeite é escuro. Exatamente para ele não oxidar mais rápido. Abri o meu azeite, ele dura 2 meses. Marque atrás. Se quiser guardar na adega, pode guardar. Se quiser guardar na geladeira, pode guardar. Posso aromatizar meu azeite? Posso, mas isso é muito pessoal. Eu não pegaria esse azeite para aromatizar. Tipo, encher ele de coisas. O que eu poderia fazer e que eu faço na minha casa, forminhas de gelo de silicone, ervas frescas, não secas, tomilho, alecrim, cibulete, manjericão, lava, seca, muito bem sequinha, enche as forminhas, azeite, congelador, aquela forminha fechada. Vai fazer um ratatouille, vai fazer um assado, uma carne, tira 3, 4 bloquinhos de azeite, moe sal, pimenta, creme de la creme. Fácil, conserva e fica muito legal. Basicamente é isso. Então, 1 colher de azeite em jejum todos os dias da vida de vocês, até o último que a gente não sabe qual. Pode usar no cabelo, para fazer máscara, pode usar na pele com germe de trigo, 1 colher de mel para manter a pele bonita. 1000 coisas você pode fazer com azeite. O Uruguai tem 2 laboratórios de análise sensorial do azeite. Um fica em Montevidéu e o outro fica dentro de Colinas de Garçom. Então isso é muito importante, a gente não precisa mandar o azeite para fora para fazer análise sensorial, ele é feito dentro da própria bodega, dentro da própria fábrica, e isso faz com que você tenha um azeite muito mais fresco, muito mais rápido. Colheita é feita e a colheita é toda manual, logo ela é levada para a fábrica para a gente produzir o azeite. Tecnologia, para produzir azeite hoje a gente está falando de alta tecnologia e é o que a gente tem. Pode perguntar. Voltando ao assunto lá dos vinhos, o que fez alavancar o projeto do fundador da Garçom para chegar a esse nível? Ele mexia com petróleo, né? Ele sempre gostou de animal e depois entrou numa área mais diferenciada. Ele já trabalhava com vinho quando ele fundou a Bodega Garçom. Ele já tinha outros 13 projetos. O cara é um empreendedor. A energia do dinheiro ela é muito simples, ela é infinita. Então a energia do dinheiro, quando você tem o dom para empreender, meu amor, e o cara ele é empreendedor. Então além do petróleo ele trabalha com azeite, trabalha com criação de cordeiro, ele tem projetos, fábricas de vidro e ele sempre gostou de vinho. E o projeto dele, na ideia, era expandir. E como ele sempre gostou do Uruguai, ele escolheu o Uruguai para poder expandir esses projetos. Mas o start para a Bodega Garçom chegar onde está hoje foi em 2016, com a entrada do CEO Christian Wiley, que foi por mais de 10 anos CEO da Santa Carolina. Ele vendeu mais de 60 milhões de garrafas no mundo. Então é um cara que tinha muito peso comercialmente. Ele trouxe Christian Wiley para compor essa equipe e fez com que Bodega Garçom seja hoje reconhecida no mundo inteiro. É claro que os vinhos são muito bons, são importantes, mas ter uma pessoa com esse gancho comercial foi crucial para levar o mundo além das fronteiras uruguaias. Bem, nós vamos para o próximo azeite que se chama Colinas de Garçom Trivarietal, porque nós temos 3 variedades de azeitonas. Aqui nós temos Picual, Coratina e Barnea. Barnea é um tipo de oliva cultivada em Israel, muito difícil de cultivar, e ela traz um azeite sensorialmente mais intenso, mais picância, amargor, mas ele vai muito mais agora para aromas de amêndoas, de fruto seco. Ele sai dessa classe herbácea e vai mais para fruto seco. Nariz, muito aromas de amêndoa, casca de amendoim, é muito nítido. Ele tem menos aromas verdosos e vai para uma outra classe aromática. Girou. Viu que a gente está preparando o intestino e o estômago para beber. Degustar. Picante, amargo, denso também, ele unta toda a boca. Muito mais presença, muito mais picância, amargor do que o anterior. Você percebe que ele é um azeite muito mais intenso. Essa picância, esse amargor, ele é muito bom para a gente harmonizar esse azeite com comidas étnicas. O que são comidas étnicas? Tailandesa, indiana, cozinha baiana, que vai muito dendê, leite de coco, coentro, especiarias. Tudo que tem muita especiaria é a chamada para esse azeite. Nós temos um terceiro azeite que a gente não trouxe porque foi liberado para venda por causa da importação. Essa semana não deu tempo de tirar, que é o corte italiano, que é elaborado com frantoio e letino,
Duas olivas que, quando combinadas, geram um azeite de bastante intensidade, aroma, picância, amargor, perfeito para risotos e para proteínas para carnes, principalmente churrasco, que é o que o Francis Malma mais gosta, que é o do rótulo vermelho, que é muito legal também. No outro momento, acho que ele manda, vocês agora sabem como o do Colinas de Garçons, você manda, eles degustam o corte italiano. Gostaram dos azeites? Sim. Deliciosos, né? Então vamos sair do nosso ouro líquido e agora nós vamos degustar, que é beber com atenção. O primeiro rótulo que nós vamos degustar é o Pinot Grigio de corte. Eu vou pedir que vocês não girem e não bebam até que todos sejam servidos, tá? Pinot Grigio é a terceira uva mais consumida nos Estados Unidos. É uma uva italiana, bastante difundida no Brasil, principalmente por causa da colonização. Ela esteve muito em alta, baixou, veio o Prosecco, depois voltou. Então está voltando a tomar muito Pinot Grigio no Brasil, isso é muito bom. A Pinot Grigio, ela traz uma identidade de vinho leve, cítrico, bastante de maçã verde. Na América do Sul a gente tem pouco Pinot Grigio, a gente vê algumas plantações de Pinot Grigio na Argentina. No Chile eu quase não vejo. E o Uruguai vem fazendo um trabalho muito legal. Bodega Garçon foi uma sacada de mestre, pelo fato do proprietário ser descendente de italianos e o enólogo ser italiano. Eles quiseram colocar uma uva italiana e colocaram a Pinot Grigio e vem crescendo muito o nosso Pinot Grigio no Brasil. Recife hoje é a capital que mais vende este vinho lá, o vinho da Bodega Garçon, esse Pinot Grigio. Ele entrou no portfólio como composição, era para ser despretensioso e caiu no gosto do brasileiro, porque é um vinho muito gostoso, elegante, leve, mineral em boca, boa acidez. Por que Pinot Grigio de corte? Muita gente pergunta isso. Por que corte? Corte é uma palavra em espanhol que é a mesma coisa de assemblage, blend ou mistura. Como eles foram colonizados por espanhol, eles colocaram corte. Quer dizer que, além da uva que está estampada, existem outras uvas nessa composição, neste corte de vinho. Pinot Grigio, nós temos 80% de Pinot Grigio e 20% de Sauvignon Blanc, ok? Então, todos de corte, essa linha de entrada, que são vedados com screw cap, não são vinhos que têm passagem em madeira, são para serem consumidos jovens, tá? Análise visual. Visualmente, eu tenho um amarelo palha, com reflexos esverdeados, bastante brilho, limpidez, não tem nenhuma partícula em suspensão. A safra do vinho, que representa a data de nascimento dele, é 2020. Foi um ano excepcional no Uruguai. É considerada a melhor safra nos últimos 35 anos, 2018 e 2020. Todos os vinhos dessa safra, Brasil e Uruguai, pode comprar tranquilamente. Brilho, limpidez, visualmente todo ok. Nariz sem girar a taça. No nariz, é o que a gente espera de um Pinot Grigio. Cítrico, maçã verde, casca de limão. Muito mineral. Vamos girar? Girou. Para as moléculas aromáticas que estão na superfície se volatilizarem e ficarem mais intensas. Nunca gira antes de colocar no nariz primeiro. Primeiro nariz, depois gira, tá? Senão ela se volatiliza e se tiver algum defeitinho, esse defeitinho é mascarado. Maçã verde, carambola. Não sei quem, todo mundo conhece carambola, que é uma fruta muito específica, né? Quem é nordestino aqui sabe que carambola é mato. É mato. É muito comum. Conhece carambola? Não? Não conheço. Carambola é uma fruta de um formato muito diferente. Ela parece uma estrela. Ela parece uma estrela. Ela dá muito no Nordeste. É uma fruta que tem aroma muito intenso. Esses aromas mais cítricos, verdosos, uma delícia. Álcool, ok. Nariz, muita fruta. Perfumadíssimo. É aquele vinho que você logo pensa em piscina, praia, né? Mussarelinha de búfala saladinha, um carpaccio de abobrinha com molho de iogurte. Delícia. Vinho em boca. Em boca. Primeiro ataque, acidez. A quantidade de saliva em boca. Quando eu como ou bebo algo ácido, existe uma proteína na língua que se quebra produzindo saliva. É assim que eu reconheço a acidez, tá? Então, a acidez é a espinha dorsal do vinho branco, rosé, espumante. Eles precisam ter frescor, eles precisam ter acidez, eles precisam ser crispes em boca. Salgadinho em boca, isso é muito perceptível. A bodega, por essa proximidade do mar, recebe muita brisa marítima com muita salinidade. É claro que esse solo também tem salinidade, e isso é perceptível no vinho branco. Magrinho, não é um vinho encorpado, não é um vinho musculoso, é um vinho magro.
Gostaram? Não tem passagem em madeira, fermentação em cubas de aço inox e ele passa por um processo chamado surli, ou com as lias, ou com as leveduras, por 90 dias. E esse processo chamado surli com as leveduras é um processo que deixa ele mais saboroso, com mais identidade, mais cremoso, mais untuoso em boca. A gente usa muito isso no Sancerre, e é muito usado por alguns produtores. América do Sul, para vinhos de entrada, muita gente não gosta de usar. Aqui eles usam 90 dias. É pouco tempo, mas faz diferença também em boca. 92 pontos descorteados. A pontuação hoje é importante, principalmente para clientes que estão começando a beber vinho. O descorteados, muita gente fala, ai, eu não gosto do descorteados. Peraí. O descorteados é feito por um cara que nasceu na América do Sul, Patrício Tapia. Está há 20 anos degustando vinhos de bodegas sul-americanas. Os caras vêm da Europa para cá? Vem. O Tim Atkins vem? Vem. Campero Rosso não vem. Ainda não. Tim Atkins vem, James Suckling vem, James Robson vem críticos da Europa para cá. Mas o cara mora aqui, ele nasceu aqui, ele sabe o que busca no vinho sul-americano. A gente não compara, esse Pinot Grigio não é igual ao italiano. Não é para ser. Itália é Itália, Uruguai é Uruguai. São duas uvas plantadas em terroirs diferentes, em climas diferentes e que trazem identidades diferentes para o vinho. Então é muito importante a gente destacar isso nos descorteados. É um guia, sim, que tem referência para vinho sul-americano, tá? Eu adoro esse vinho. O nosso próximo vinho faz parte da linha Stage também de corte, que é um corte de 80% Sauvignon Blanc e 20% Pinot Grigio. É ao contrário do corte anterior. A Sauvignon Blanc já é uma uva muito conhecida, é considerada uma uva clássica, é uma uva de origem francesa, que traz um vinho muito diferente dependendo do lugar onde ela é plantada. No Chile ela traz um estilo, na Argentina ela traz outro, e a Bodega Garçon está fazendo Sauvignon Blancs sensacionais. O single vinha dele é um vinho europeu. Visual, amarelo palha também, brilho, nenhuma partícula em suspensão, safra 2020. Nariz, muita flor branca, maracujá, muito mineral, muito perfumado. E não é uma fruta muito madura, tá? Não é aquela fruta muito cozida, não é aquele... É o que o Ricardo acabou de falar, ele tomou 2 Sauvignon no final de semana de estilos bem diferentes. Um Susana Balbo, que é argentina, e o outro uruguaio. É a mesma uva, só que plantada em contextos diferentes, feitas de formas diferentes. É claro que não vai ser a mesma coisa. Zero defeito aqui no nariz, vamos girar novamente. Álcool não aparece no nariz, muita fruta. Salgadinho, cítrico, olha esse maracujá na língua, floral. Magrinho também, não é um vinho encorpado, muito leve, crisp em boca, bastante maçã verde final de boca. Delicioso, é um vinho gostoso para sushi, sashimi, ceviche, vegetais. Cada vez mais a vertente de veganos, vegetarianos está na moda, veio para ficar, não adianta. Isso a gente cada vez mais vai ter. E para a culinária vegana, a gente cada vez mais tem vinhos mais brancos, tintos leves, rosés. Então esse vinho, gente, é aquele vinho para vegetal. Para salada, para o queijinho de cabra, uma endívia. Eu penso nesse vinho com vegetais, com ratatouille, com espaguete de abobrinha, ficaria gostoso com pesto, legumes assados, eu acho que ficaria super gostoso, um carpaccio de abobrinha com iogurte. Sem harmonizar nada, cheguei cansado, quero só beber, né? Fica gostoso também. É um vinho super agradável e ele é muito elegante em boca. Esse álcool não queima o nariz, não queima a mucosa, a acidez está aqui. É um vinho correto. O que é um vinho correto? Tem acidez, frescor, aroma e álcool na medida. Bem, nosso próximo vinho é a uva Albarinho, uva muito conhecida na Península Ibérica. Os portugueses chamam de Alvarinho e os espanhóis chamam de Albarinho. É a mesma uva, o mesmo DNA, a mesma planta, o meu é da esquerda. É a mesma uva, o mesmo DNA, a mesma planta, só que plantadas em países diferentes. Os portugueses dizem que é dele e os espanhóis dizem que é dele. Só que existe um estudo da ampelografia, que é a ciência que estuda o DNA da planta, e descobriu que a Albarinho, na realidade, ela seria alemã, parente da Riesling. E que um andarilho no caminho de Santiago de Compostela deixou a videira cair.
Então deixa eles brigarem, enquanto isso a gente bebe vinho. Então nosso albarinho é safra, deixa eu dar uma olhada, ele foi levar lá, acho que é 2019. Visual, é um amarelo com uma aparência mais dourada, com reflexos mais dourados, bastante brilho e limpidez também. Ele não é tão pálido quanto os anteriores. Nariz, o negócio muda, a gente pensa agora numa fruta de caroço, pêssego, nectarina, grapefruit. Grapefruit não é de caroço, mas ela traz um pouco, é uma fruta mais madura, é um damasco. Ele sai daquele cítrico e vem para uma fruta de caroço mais intensa. 14,5 de álcool, o álcool não aparece no nariz. Nariz sensacional, 13,5 de álcool, tá? Não é um vinho gasolina, que eu costumo chamar vinho gasolina, aquele que arde a boca, explode no nariz. Não é, é muito tudo bem integrado. Boca, fecha os olhos todo mundo. Imaginem agora que tá saindo do forno aquele bacalhau confitado com azeite, colinas de garçom, trivarietal, batatas ao murros com flor de sal e este vinho para harmonizar. Ou vamos um pouco mais próximo. Imagina que a gente está na praia, pé na areia, Trancoso, Bahia, Paraíso, e tá saindo aquela lagosta ou aquele polvo sensacional harmonizando com esse vinho. Ou aquela deliciosa muqueca baiana feita com camarão, peixe, dendê, coentro, não existe muqueca capixaba, tá? Só para falar, muqueca é baiana com esse vinho harmonizado. Essa é a ideia, é um vinho que pede comida. Como é feito o nosso albarinho? Fermentação em tanques de aço inox. Fermentou, fica 90 dias em contato com as leveduras, com as lias, por isso chamado de surli. Depois o processo de filtragem e engarrafamento. É isso. 2020, a colheita do albarinho de todas as linhas, ela é feita noturna, é feita à noite, porque a albarinho ela é uma uva que amadurece rápido e ela precisa, o clima precisa estar um pouquinho mais fresco para fazer essa colheita. Rosé da Bodega Garçon, eleito pelo 4º ano consecutivo como o melhor vinho rosé da América do Sul. O Rosé da Bodega Garçon, ele passou por uma mudança em 2016, porque estava todo errado. Era um rosé muito escuro, que ficava 24 horas em contato com a casca no processo de produção. Aí entrou o Christian Wiley, o cara tem muita visão, falou, tá tudo errado. Esse rosé não tá com cara de rosé de Provence, a gente quer fazer um rosé com cara europeia, de Provence, com pouca cor, brilho, limpidez. E essa garrafa que vocês põem o rosé não tem nada a ver. Porque se é um rosé de Pinot Noir, não tem que estar numa garrafa de Bordeaux. Tava todo errado. Ele falou, muda tudo. Vamos mudar o modo como a gente faz o rosé da Bodega Garçon. Então hoje a gente tem um rosé de corte que é 80% Pinot Noir, 15% de Cabernet Franc e 5% de Merlot. Essa safra não está aí. Esse livreto está desatualizado, mas a gente já mandou o virtual para vocês. Brilho, limpidez. A gente tem um rosé em relação ao 2020, 2019, com mais estrutura, mais gastronômico. A Pinot Noir é uma uva muito delicada. A gente vem fazendo um trabalho legal, mas ainda é difícil, porque Pinot Noir não gosta de muito calor, não gosta de muito sol, então ela normalmente amadurece muito, gera vinhos muito corpulentos e com muito álcool. Então a gente faz um trabalho cuidadoso, o rosé é o nosso principal produto, mas além do rosé nós temos o Single Vinha Pinot Noir 100%, que é uma delícia, que é um vinho acima do reserva. Visual, um rosé salmão, com bastante brilho e limpidez, ele fica em contato com a casca 1 hora. Imagina que eu colhi minhas uvas, prensei, tirei o suco, levo para maceração, deixo 1 hora até adquirir essa coloração. Depois disso, dispenso as cascas. Nariz, fruta, morango, flor, amora, geleia, é um aroma muito intenso e lembra muita fruta, principalmente aromas de morango fresco maduro. Girou, o álcool não aparece no nariz, 13,5 de teor alcoólico. Depois que a gente gira, aparece muito aroma de rosa. Nariz intenso, bastante perfumado, bastante morango, é muito nítido isso. Boca, o álcool é um pouco mais perceptível do que os anteriores. Magrinho, fresco, fruta. Eu sinto ele menos mineral do que os anteriores e muita fruta em boca. E o álcool, mais uma vez, um pouquinho mais do que os brancos, mas ainda sutil. Esse rosé é um rosé muito versátil. O rosé caiu no gosto do brasileiro. Graças a Deus, levou anos, né?
O rosé da Bodega Garçon é um rosé seco, que na legislação brasileira são vinhos que têm até 4 gramas de açúcar por litro. Passou de 4 gramas, meio seco. Isso, a maioria, tem alguns que são meio secos, mas a maioria dos vinhos da Bodega Garçon, eles têm um cuidado de colher sempre um pouquinho antes a uva, para evitar essa quantidade de açúcar residual, para não chegar a essa categoria de meio seco. Então eles são realmente mais sequinhos em boca. Do que a gente tem no mercado brasileiro, a gente não vai comparar com vinhos, tem muito vinho rosé no mercado brasileiro. Vinhos muito medíocres, que cai o dente, e vinho muito bom. Esse aqui é um vinho muito bem feito. Ele está dentro, é um vinho correto. Ele não sobra e não falta nada. Ele tem acidez, tem frescor, tem fruta. É um vinho gostoso e fácil de beber, que é o que um rosé precisa ter. Frescor. Rosé a gente toma o quê? No calor. Esse é o Cabernet de corte. Não é Cabernet Sauvignon. Muita gente confunde. Eu tenho um Cabernet Sauvignon da Bodega Valmei. Não tem Cabernet Sauvignon. Esse é Cabernet Franc. São 80% de Cabernet Franc, 5% de Merlot e 5% de Marcelin. A Cabernet Franc é uma uva que a Argentina já faz um trabalho. Ela Inimigo é super conhecida, é um Cabernet Franc delicioso. Ganhou aí como uma excelente pontuação. E é uma uva que caiu no gosto brasileiro, graças a Deus. Porque aquela coisa de brasileiro, tomar só Malbec e Carmener, que preguiça. Aí o que você vai beber? Malbec. Aí o que você vai beber? Carmener. Ninguém merece. Ninguém merece Carmener. O que você vai beber? Chardonnay. Gente, catarrato, ansônica, Riesling, Torrontés. Então tem tanta uva no mundo pra gente ficar só se concentrando, então a gente tem que beber coisas novas. É sair do fenômeno da bobalização mesmo. A mulherada usa o mesmo cabelo, o mesmo batom, o mesmo sapato, a mesma roupa. Mas enfim, a gente tem que sair pra gente levar comportamento, mostrar que existem outras uvas muito legais. E a Bodega Garçon faz esse trabalho. A Cabernet Franc é uma uva que o brasileiro gosta. É uma uva que tem que ter um certo cuidado no cultivo. Na realidade, para quem não sabe, a Cabernet Franc, quando cruzada, foi um cruzamento natural com a Sauvignon Blanc, gerou a Cabernet Sauvignon. Então é uma uva que você tem que ter um cuidado com a maturação fenólica dela no vinhedo, para ela não trazer muito aroma herbáceo, muito verde. Aqui, nosso amigo Dudu Félix faz um trabalho sensacional, que é o viticultor. E o Herman, junto com o Antonini, traz um Cabernet Franc muito elegante. Este vinho, apesar de ser um vinho de entrada, é um vinho muito bem feito. Visual, é um vermelho rubi, com reflexos violeta. A safra dele, eu acredito que seja 2018. Safra muito boa também no Uruguai. O álcool aqui a gente muda. A alcoolicidade aqui, 14%. Então, nós temos a protagonista Cabernet Franc. Nariz, especiaria, pimenta preta, toquezinho de pimentão. Pimenta preta. Pouquinho de fruta, mas muito mais herbáceo, muito mais especiaria. Zero madeira, tá? Boca. Ataque. Acidez, tanino fino e polido, língua nos dentes e gengiva. O tanino tá aqui. Como este tanino se comporta em boca, define a qualidade deste tanino. Tá fino, polido, acidez tá aqui. Final de boca, toquezinho meio mentolado, muito elegante. Um vinho que eu tomaria com pizza no domingão, tranquilamente. Uma pizza de pepperoni, uma pizza aí com embutido, ficaria super gostoso. Queijinho mais maduro, né? Dúvidas, perguntas, reclamações, agora é a hora. A Bodega Garçon, gente, tem muita tecnologia, mas muita tecnologia surreal. As melhores tecnologias de vinho no mundo que vão surgindo, o cara comprou tudo. Então, quando as uvas vêm, que elas são recebidas, existem umas esteiras que elas trabalham com vibração. Não sei se você já viu em alguma vinícola. Tem um painel todo touch e eles vão escolhendo pela cor da uva, as uvas de melhor qualidade. Automaticamente, essa esteira vibratória, elas eliminam as uvas que não precisam e você só tem uvas de qualidade. Então, não pega ali, colheu tudo, põe tudo no balaio, prensa, não. Então, é uma tecnologia que está muito à frente. Não são todas as vinícolas que têm. É muito bacana. Eu vou mandar um vídeo também que fala exatamente dessa tecnologia, que é uma tecnologia de uma esteira vibratória, de vibração. Ela vibra. A maturação da uva, aparece no painel as cores, tá muito verde, tá amassada, ela vai eliminando automaticamente. Só ali, essa esteira seletora, ela só seleciona as melhores uvas.
Então, apesar de ser um vinho de entrada, é um vinho correto. Então vamos lá. Nós vamos para o próximo vinho da linha de corte, que é o Taná de corte. Isso aí, capta. O nosso Taná de corte. Taná de corte porque eu tenho 80% de Taná, 10% de Marcelin, que eu quero falar depois, 7% de Cabernet Franc e 3% de Petit Verdot. Um corte bem inusitado. A Taná como espinha dorsal, como uva mais importante. Já falei a origem da Taná, origem francesa da região de Mandiran. Veio parar primeiro na Argentina, depois para o Uruguai, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Ela foi primeiro com a colonização basca, ela foi parar primeiro na Argentina, não se adaptou, depois chegou no Uruguai, tornou-se uva protagonista, mas o Taná que a gente tinha de 15 anos atrás não tem nada a ver com esse Taná aqui hoje, tá? A Taná, ela traz muitos aromas de ameixa, tanino, resveratrol. É a uva com maior quantidade de resveratrol. Nariz, ameixa, pimenta, muita fruta, geleia, fruta vermelha. Álcool, acho que é 13,5, né? Safra 2018. Muito perfume. Não tem madeira, 14. Só aço inox. Fermentação em aço inox. Surli 90 dias. Filtrou, engarrafou, vendeu. Ah, eu vou guardar e esperar meu filho se formar. Vai tomar vinagre. Vai tomar agora. O que é agora? 2018, 4, 5 anos. É isso. Depois vai morrer. É isso. Tudo. Ah, vem o quanto mais velho, melhor. Mentira. Não existe. Ah, peixe com... Mentira. Esquece isso e abram a cabeça para outras vertentes. Boca. O cordeiro eu deixaria pro Taná reserva. Esse aqui, sabe o que eu comeria? Feijoada. Também. Feijoada um pouquinho no ar-condicionado bem geladinho, né? Porque se a gente comer feijoada nesse calor com vinho, é caixão e vela preta. Costela no bafo. Costela no bafo. Morro de bife. Uma carne assada. Vai muito bem. O que mais? Costela. Eu colocaria pro carré. Também combina, mas eu botaria pro carré o reserva que tem mais estrutura, mais corpo, é um vinho mais voluptuoso. Fruta, tanino, muito polido. Se a gente combinar, falar de tanás relacionados com tanás que a gente tinha 10, 15 anos atrás, esse taná é um taná muito elegante. O tanino, acidez, álcool na medida, fruta em boca, pizza com embutido, molho à bolonhesa, vai super bem também, gostoso. Agora nós vamos sair da linha State e vamos para a linha Reserva. A linha Reserva nos tintos são todos vedados com rolha. São vinhos que são fermentados em tanques de concreto. Nós só usamos levedura natural para todos os tintos, tá? Isso eu esqueci de falar. A levedura é um fungo unicelular que come o açúcar e transforma o açúcar em álcool. Eu posso comprar essa levedura em laboratório ou eu posso ter a levedura natural do próprio vinhedo. E isso é um papel um pouco difícil também para o produtor, porque se a levedura natural ela não está num ambiente adequado e numa temperatura adequada, ela pode morrer antes de terminar a fermentação. Nos tintos da Bodega Garçon, todas as leveduras são naturais, tá? E a linha Reserva tem um diferencial, porque a fermentação não é aço inox, a fermentação é concreto. Por que concreto? Ah, eu nunca ouvi falar de fermentação em vinhos em tanques de concreto. O concreto não é novo, os monges já usavam na Borgonha. É um processo que está sendo retomado por grandes vinícolas. A França já se faz muito concreto, tem muitos produtores na Itália que fazem concreto. E esses métodos mais tradicionais está havendo uma retomada no vinho. Então a madeira está em baixa, tipo quando eu digo madeira, madeira de primeiro uso, excesso de barrica. E os produtores estão procurando fazer vinhos mais elegantes. Então a gente está ouvindo falar muito em talha, ânfora, que é a mesma coisa, talha como é chamada no Alentejo. Mas a gente está ouvindo falar muito em concreto. E quando você trabalha com a levedura natural, que é o fungo que come açúcar, ela trabalha de forma muito mais lenta no concreto, fazendo com que a parte microbiológica da levedura traga vinhos mais elegantes. Ele vai polir os taninos, o concreto. Por isso que você tem tanás muito elegantes na Bodega Garçon. O Cabernet Franc, fermentação em concreto, levedura natural, depois 12 meses, de 6 a 12 meses, em barricas que são muito grandes, são aquelas barricas gigantes, chamadas de fudres.
sem primeira tosta. Então aqui a gente tem fruta, tem madeira também, mas é madeira de segundo, terceiro uso, com mais microoxigenação. Cabernet Franc Reserva safra 2018. Visual, vermelho púrpura com reflexos violeta, muito intenso, né? Tinge a taça. 100% Cabernet Franc. Mais uma vez, Cabernet Franc é difícil cultivar, tem que ter cuidado para não trazer aquele aroma muito verdoso, muito presente na Cabernet Franc, que é maturação fenólica, precisa amadurecer no tempo certo. Maturação é muito séria em qualquer vinícola. Se você não deixa a uva amadurecer direito, você traz taninos verdes, aromas indesejáveis. É o famoso Carmener. Carmener de qualidade não tem aroma daquele tipo pimentão. Não. Carmener de qualidade é outra coisa. Nariz, pimenta, herbáceo, erva. Girou, menos herbáceo do que muito Cabernet Franc que tem por aí. Pra mim tem muita especiaria, tem fruta, tanino tá aqui, estrutura, mas não é um tanino grosseiro, é um tanino polido, é um vinho para comida. Acidez, olha a quantidade de saliva em boca, é um vinho muito fresco. Frescor, né? Elegante, da linha reserva, é um dos vinhos que eu mais gosto. Eu aprecio muito o Cabernet Franc, eu acho uma uva muito gostosa. E quando você tem um produtor que faz um trabalho bem feito, ele traz esse estilo. Um pouquinho de açúcar residual, não sei exatamente quanto de... Se ele é seco atrás, seco, tem até 4 gramas, mas muita fruta. É um vinho que pede comida, tá, gente? Vamos pro nosso penúltimo vinho, que é o Garçom Reserva Taná, que é o campeão de vendas no Brasil. 100% elaborado com a uva Taná, que é a uva mais importante do Uruguai, hoje a mais plantada. Representa 70% dos hectares plantados na Bodega Garçom. Aqui a gente traz um Taná mais elegante em boca, com taninos mais polidos, bastante frescor, mineralidade, fruta, especiaria. A Taná, ela é uma uva difícil de cultivar, ela tem que ter um certo cuidado. Aqui a gente tem todo um cuidado de enólogos que querem domar a Taná, porque ela precisa ser domada. É uma uva que, se você não colhe ela no tempo certo, ela vem com uma carga de tanino muito grande. A Bodega Garçom tem 3 períodos de colheita diferentes para Taná. Primeira semana de março, segunda e primeira de abril. Então você tem ali um blend de maturações diferentes. É óbvio que você vai ter aromas, taninos mais polidos, uma maturação fenólica melhor. É uma uva de casca muito grossa. Se você colhe ela muito verde, ela é uma carga de tanino muito grande. Se você coloca ela numa barrica de primeiro uso com muito tanino, o vinho é um nocaute. Aí tem gente que acha o máximo, eu não gosto. Visual, também um vermelho muito intenso, púrpura, brilho, limpidez. Nariz, 2018 é a safra, nariz ameixa, baunilha, tem o toquezinho, né? Aparece o toquezinho de cacau, não é chocolate, é cacau. Sabe nibs de cacau, que é aquela matéria-prima do cacau bem amarga? Traz isso no nariz. E muita fruta. O álcool, 14% ou é 14,5%? Deixa eu ver aqui. 14,5% de álcool. Álcool bem integradinho também. Boca. E aquele cordeiro maravilhoso, aquele orro de bife mal passado com sanguinho, batatas rústicas, alecrim, azeite, colinas de garçom. Ai, que delícia! Produção, como ele é feito, 12 meses, de 6 a 12 meses nesses fudres, fermentação em concreto, levedura natural. É um vinho fácil de vender, qualquer cliente que leva, degusta, ele indica para outro cliente, ele se torna um cliente e é um presente legal para quem vai dar qualquer vinho para um médico, para um empresário. É o vinho que a gente indica e sempre a pessoa volta que ganhou para comprar. Então, isso é a Bodega Garçom. É elegância, não esperem, são vinhos muito bem feitos, a gente tem uma equipe enológica poderosa, e a gente tem investimento, a gente tem uma região privilegiada que até então não era explorada.